Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao eterno Criador. Mais uma oportunidade que Ele nos permite para estarmos aqui, apesar que no sul do Espírito Santo está um forno, figura de linguagem para quente. Aqui está muito quente, mas eu estou precisando mesmo, né? Eu preciso emagrecer um pouquinho, né? Daqui uns dias, se Deus quiser, já falei em outros vídeos, estarei passando por uma pequena cirurgia, né? Mas é necessário. E está bastante quente, muito quente no sul do Espírito Santo, só misericórdia de Deus. A minha cidade é uma cidade litorânea, né? É uma cidade que ela tem em média 30 mil habitantes, é, por baixo, né? Por baixo. Mas ela, quando chega no verão, vai para 80 mil habitantes, ela vai para 70 mil, né? Então, essa porcentagem é de veranista. E aqui é uma cidade muito agitada, apesar de, né, ser uma cidade muito boa para morar. Né? Quem quiser pesquisar aí, pesquise Piúma, Piúma, Cidade das Conchas. Você vai descobrir a minha cidade aqui no sul do Espírito Santo. Queridos, veja bem, deixa eu agradecer aos meus queridos irmãos aí no YouTube, os meus queridos inscritos, graças ao Eterno, não é? Graças a Ele nós estamos aqui. Você tem notado que o YouTube virou uma zona de guerra, né? Muitos ensinadores acham que detêm a verdade 100% e estão aí brigando entre si. Mas eu não quero entrar nesse campo não, de jeito nenhum. Eu quero somente me ater a ensinar aquilo que nós estamos aprendendo. Eu não quero, né, ficar... Meu canal é pequeno. Se meu canal tiver que crescer, ele vai crescer aos poucos. Mas se não crescer também, se for ganhando um inscrito a cada mês, 2 inscritos, para mim está bom, porque o meu propósito não é ganhar dinheiro com o YouTube. O meu propósito é compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. Eu estou compartilhando porque eu sei que muitas pessoas precisam conhecer a palavra do Eterno como ela é, não é? Então não adianta aqui querer brigar, menosprezar os outros para tentar ganhar inscrito. Não, essa não é a minha proposta. Eu vejo os outros canais também, mas um dos canais que eu mais gosto é justamente um dos canais que o abençoado ali, ele, sabe, ele menospreza muitos outros, mas o conteúdo, né, eu gosto. Mas por quê? Porque a gente vai ouvindo e vai analisando à luz das escrituras, à luz da palavra. O que for bom, a gente pega. O que não for bom, a gente dispensa. Não é isso, querido? Eu quero falar hoje, meu querido, vamos analisar mais um texto e fazer aqui uma interpretação, tá bom? Eu expliquei nos vídeos anteriores os 4 métodos de interpretação que os judeus usam, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou aqui com a minha apostila de estudo. Essa apostila é minha, né? Que eu faço estudo e graças a Deus a gente consegue, né, mandar imprimir, e aqui eu encaderno também, e aqui eu tenho na minha mão e vou trazer para você. Esse método eu expliquei, né? O Pshat, Remes, Drash e Sod. Claro que está tudo no hebraico, né? Então, analisando aqui, vamos analisar mais um texto e fazer uma interpretação em cima, né, desses métodos que é usado pelos judeus. Mas judeus, tá? Que realmente têm consciência de que nós vivemos a escatologia consumada e também nós ensinamos o preterismo completo. O texto é João 9. Vamos ler aqui. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ele respondeu e disse: o homem chamado Ialcha fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé
e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Levaram, pois, aos fariseus, quer dizer, eles que pegaram o cego ali, ex-cego, levaram ele aos fariseus, o que dantes era cego, levaram o rapaz. E era sábado, quando Iauxa fez o lodo e lhe abriu os olhos. Nessa interpretação, querido, você vai entender por que Iauxa, o Filho do Eterno, ele se comportou daquela maneira, ele fez o lodo e colocou nos olhos do rapaz. Às vezes você não tem ainda entendimento, como eu também não sabia, a gente vai estudando o original e vai aprendendo. Você vai entender por que o mestre Iauxa agiu daquela forma. E era sábado quando Iauxa fez o lodo e lhe abriu os olhos. Esses são alguns dos versículos do texto de João capítulo 9. Então, aqui nós vamos entender e fazer uma interpretação desse texto, mas eu peço a você que redobre aqui a sua atenção, porque se você não redobrar a sua atenção, você não vai entender, tá bom? Como disse os nossos irmãos do YouTube mais famosos, tomar uma água ungida aqui, né? Que realmente está muito quente. Querido, antes de continuar, eu quero falar uma coisa para você. Ontem, justamente ontem, quarta-feira, eu peguei o meu neto tem 5 anos, um dos meus netos, eu tenho 6. Meu neto tem 5 anos e eu tenho hábito de fazer isso. Ele mora do lado da minha casa e eu peguei ele e fui dar uma voltinha à noite, não é? Levei ele na praça, levei na casa do meu primogênito, né, que hoje tem 35 anos, e eu fui ali dar uma voltinha com o meu neto. E por incrível que pareça, num templo desse aí, estava tendo culto. E eu deixei o meu neto brincando perto de mim, ele encontrou as meninas e começou a brincar de bola, né? E eu sentei na calçada, ouvindo o pregador pregar. Pasme você, o pregador falando na pregação assim: meus queridos, Jesus, para Israel ele vem como juiz, para a igreja ele vem como noivo, mas para os gentios ele vem como advogado. E a pregação, ele imitando um certo pregador famoso aí, né? Aquela voz rouca, estridente. Claro que o pregador estava imitando esse outro pregador. Eu falei, oh meu Deus, por que isso? E as pessoas dando glória, exaltando naquela, sabe? Naquela euforia. Eu falei, oh meu Deus, será que esse povo não entende? Quando que esse povo vai aprender que essas fases, todas elas já passaram, já se passaram? Então, esses pregadores que estão aí, eles não sabem nem o que é uma regra da ortografia da língua portuguesa. Se eles soubessem pelo menos respeitar a regra da ortografia, depois eles obedeceriam, não é, as regras do vernáculo da língua portuguesa. Quem não erra? Eu erro quando eu falo. Às vezes, aonde é para eu usar plural, eu uso só o singular. Aonde é para usar o singular, eu uso o plural. Quem sabe? Às vezes eu não tenho tanto, o meu vocabulário talvez é de poucas palavras, né? Comparando com certos oradores, não é? Então tem pessoas que têm um vocabulário esplêndido, né? Às vezes o nosso vocabulário ele é curto, tem poucas palavras, porque o dicionário é imenso, né? Então, às vezes, se a gente quiser fazer uma oratória mais bonita, ao invés de a gente usar palavras simples, a gente usaria, não é? Uma palavra aí da ortografia mais bonita, mais técnica, né? Mas eu acredito que o objetivo nosso é fazer as pessoas entender. Então, esses pregadores, meus queridos, muitos deles, eles usam essa forma porque o jogo, ele é bem jogado, né?
O gado tem que continuar sendo manipulado, porque hoje eu não me incluo mais nisso. Eu não posso falar somos manipulados todo dia. Éramos manipulados todo dia. Por todos os lados a gente era manipulado. Então, esses pregadores deveriam conhecer pelo menos um pouco das regras, né, da ortografia da nossa língua. Depois, eles deveriam aprender um pouco do vernáculo, porque o vernáculo iria ensinar a eles o que é, não é, um tempo verbal, uma colocação verbal. Eles iriam entender o que é a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, do singular. Pelo menos isso, para entender que quando Yahshua, ele prometeu de voltar, não é, como filho do homem, ele não prometeu para mim e para você, ele prometeu para os israelitas, para os judeus, a nação de Israel. Quando ele disse que a grande tribulação iria acontecer naquela geração, ele estava falando naquela geração deles, não a mim nem a sua. Entendeu, querido? E eu fiquei assim, comigo mesmo, revoltado por dentro, porque ele pregando mentira, porque não é nada mais, nada menos do que isso, pregando mentira para o povo, e o povo acreditando, dando glória naquela euforia. É isso que eu queria falar. Então, voltando à cura, né, do cego com cuspe. Vamos voltar. Então, durante esse período dessa passagem aqui, preste bem atenção. Os fariseus, eles já tinham definido que era proibido fazer qualquer tipo de remédio aos sábados. Para você ter noção, querido, só para você ter noção, as pessoas morriam nessa época se caso fosse no sábado que eles adoecessem. Então, existem algumas denominações no nosso Brasil e no mundo que tem esse mesmo hábito. Não pode doar sangue, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, talvez você conhece alguma religião ou denominação que tem essas regras criadas pelo próprio homem ali. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que você vai entender por que Yahshua fez aquele lodo com aquele barro. Porque era estritamente proibido fazer remédio no sábado. Segundo o farisaísmo, tá, querido? Segundo o farisaísmo. Então, já dentro das leis posso usar, dentro das leis orais, ou da lei oral, que era o Talmud, o Midrash, etc. Os rabinos, eles diziam que se fosse para preservação da vida, eles poderiam fazer remédio, se fosse para curar alguém. Preste atenção. Era estritamente proibido fazer remédio no sábado, segundo o farisaísmo. Então, eles, os fariseus ali, os rabinos, eles diziam que se fosse para preservação da vida, eles poderiam fazer remédios, não é? Se fosse para curar alguém. Então, o que aconteceu ali? Esse ato de Jesus, ou de Yahshua, eu tento banir, não é, esse nome Jesus do meu vocabulário, porque quando pronuncia-se esse nome, você tem que pesquisar, é uma blasfêmia, que o Jesus bíblico não existe. Existe Yahshua, não é? O Jesus bíblico não existe. Toda vez que alguém pronuncia o nome de Jesus, né, as pessoas estão cometendo um grave erro, não é? Contra o Eterno. Então, esse ato de Jesus de cuspir no chão tratava-se exatamente de uma menção a remédio, né? Então, Jesus estava fazendo como se fosse um remédio. Quando ele praticou aquele ato de fazer o lodo, não é?
ele estava fazendo um remédio, isto é, seria lícito curar o cego. Agora, Jesus usou, se ele fez, como ele fez aquele gesto, aquela lama com aquele barro, então ele estava fazendo uma coisa que daquela forma era lícito fazer. Então ele usou da cultura da época de poder salvar apenas com remédio. Por isso aquele ato. Então ele cuspiu no chão, uma forma de fazer remédio, e curou o homem. Então isso aqui é uma interpretação rabínica sobre o texto bíblico. Então nós utilizamos aqui exatamente o método judaico para interpretar. Então, para você que não sabia, esse ato de Jesus, de Yahshua curar o cego com cuspe, foi por causa, era estritamente proibir fazer remédio no sábado. Agora, segundo o farisaísmo, já dentro da lei ou das leis oral, Talmud, o Midrash, os rabinos diziam que se fosse para a preservação da vida, então eles poderiam fazer remédio, se fosse, no caso, para curar alguém. Então Jesus, o Yahshua, ele se utilizou da cultura da época para poder salvar aquele rapaz, salvar a sua visão, ou devolver a visão para aquele rapaz. Então isso aqui, querido, é uma interpretação rabínica sobre o texto de João 9, entendeu? Então, eu espero que esse estudo tenha ficado claro e você use bastante essa forma de interpretação, tá bom, querido? Porque quando a gente se estuda as formas de interpretações bíblicas, aí a gente chega a um denominador comum, tá bom? Então, conhecer a cultura judaica é muito importante para nós aprendermos sobre figuras de linguagem ou linguagem de figura. É muito importante porque que muitas coisas foram feitas e muitas coisas foram faladas daquela forma. Então, por isso que eu estava falando sobre o pregador, não é? Quando nós vemos, né, algumas passagens bíblicas relatando alguma coisa, então, para a gente entender direito, é bom a gente conhecer um pouquinho da cultura, então. Não foi simplesmente por acaso que Yahshua fez aquele gesto de cuspir no chão, juntar um pouquinho de lodo e colocar ali no olho do rapaz. Foi porque ele, Yahshua, ele se valeu da cultura judaica naquela época para fazer aquele ato. E ali ele não estaria transgredindo aquela lei, ou seja, as leis orais. Você entendeu, querido? E eu agradeço e peço e penso que eu tenha ajudado você de alguma forma para entender aquela situação, tá bom? Até o próximo vídeo. Olha, pensamento firme pelo nosso irmão Alberto, tá bom? Graça eterna a todos. Amém.